a mensagem indo até umas 10h30, né? Aí, eu vi 3 glórias, tá bom. Vamos ganhar tempo? Antes de eu ler, eu quero agradecer ao pastor Alexandre pela confiança, a pastora Deise, os demais pastores. E é sempre um prazer, uma alegria poder estar nesta casa para compartilhar a palavra do Senhor. Se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem, o tema seria a oração que Deus quer ouvir. Repita comigo: a oração que Deus quer ouvir. Eu ia dar um tema meio diferente e talvez você ia estranhar. Eu ia falar a oração que Deus ouve, mas Deus ouve toda e qualquer oração, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Na hora que você fala assim, Senhor, aí Deus já corre, opa, Ele quer ouvir a sua oração. E na verdade a palavra ainda nem chegou à sua boca e Deus já conhece todas. Mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre a oração que Deus quer ouvir. Abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Versículo 11 em diante. É corrigida? Oi? Corrigida. Obrigado. Achamos? Vamos lá? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração. Repitam comigo: ouvi. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mesmo sentado, curve a sua cabeça e peça para que Deus fale contigo. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome. Nesse momento te pedimos, usa, Senhor, a minha vida para comunicar a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Fala com todos nós e que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o propósito para qual será enviada. É o que nós te pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. A igreja diga amém. Antes de eu falar propriamente desses versículos que nós lemos, nós precisamos entender o contexto em que essas palavras foram ditas pelo Senhor, que apareceu a Salomão. Salomão tinha acabado de construir o templo, e Salomão ele fez uma oração a Deus. E a ênfase da oração de Salomão era que Deus ouvisse a oração que se fizesse naquele lugar. Era que Deus se voltasse para aquele lugar e pudesse perdoar o povo todas as vezes que o povo pecasse. Porque Salomão e o povo de Israel sabia que quando o povo se distanciava, quando eles pecavam contra Deus, normalmente acontecia uma coisa chamada juízo de Deus. Deus julgava o povo. E uma das formas que Deus fazia isso era justamente cerrando os céus para que não houvesse chuva. Esse era um dos castigos de Deus para o povo quando se distanciava. E automaticamente o povo entrava em crise. Porque se não houvesse chuva, se não caísse chuva, automaticamente aconteceria fome. Porque a economia naquela época, ela era baseada na criação de gado e na plantação. Então, se não chove, a plantação não dá o seu fruto, né? Se chove, o gado não tem água para beber. Então, automaticamente havia crise. Mas Salomão, ao
inaugurar o templo, ele faz a oração a Deus, pedindo para que, se isto acontecesse, se por acaso viesse peste sobre o povo, que Deus pudesse então perdoar. E aí, você lê o texto comigo a partir do versículo 11, onde diz que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: você leu o texto comigo, esse versículo. A Bíblia vai dizer que Salomão intentou fazer tudo aquilo que Salomão intentou fazer, ele prosperamente efetuou. O parêntese é para dizer o seguinte: você pode intentar no seu coração fazer alguma coisa, você pode projetar, você pode sonhar. E tem muita gente que sonha, muita gente que projeta, muita gente que faz projetos incríveis, mas não realiza. E Deus me trouxe aqui para dizer: esse sonho, esse projeto que você tem feito, que você tem intentado no seu coração, eu quero liberar uma palavra de Deus nessa noite para você. Prosperamente você vai efetuar aquilo que você sonha, aquilo que você projeta, vai acontecer. Fecha o parêntese e voltamos para o texto. Ele diz que, então, o Senhor apareceu para Salomão à noite. Todas as vezes que você busca fazer algo para Deus, e eu preciso te fazer entender que o que Salomão fez foi propor a Deus uma aliança. E Deus responde essa aliança para Salomão. Eu preciso dizer para você que o nosso Deus, o Deus que você serve, é um Deus de aliança. Todas as vezes que você quiser fazer aliança com Deus, Deus está pronto a fazer uma aliança com você. Você não entendeu, eu vou repetir. Todas as vezes que você se propor fazer uma aliança com Deus, Deus estará pronto a se aliançar com você. E eu quero dizer que talvez tenha pessoas que estejam vindo aqui, já veio uma vez, duas, três, e quem sabe ainda não fez uma aliança com Deus. Hoje você vai ter a oportunidade de fazer aliança com Deus, porque na hora que você disser: Senhor, eu quero fazer uma aliança, Deus vai fazer aliança com você. Salomão propôs uma aliança com Deus e Deus prontamente respondeu. O texto vai dizer que à noite o Senhor apareceu a Salomão. Quando você faz aliança com Deus, Deus se revela a você. Deus está aqui nessa noite para se revelar a pessoas aqui, né? Deus aparece a Salomão e disse: Salomão, ouvi a tua oração. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Ouvi a tua oração. Eu sei que a igreja tem vivido um tempo de oração, de busca, e o que Deus está dizendo para você nessa noite é que aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, Deus está dizendo para você: ouvi a tua oração. E aí ele diz assim: eu escolhi para mim este lugar. Deus escolheu para ele esse lugar. Deus escolheu para ele, bate no peito, esse lugar. Deus escolheu para ele a tua vida, para a casa de sacrifício. O versículo seguinte, o versículo 13, vai dizer a resposta de Deus para Salomão, porque a oração de Salomão foi essa. E aí Deus vai responder dizendo, se você depois quiser em casa, você confere lá no capítulo 6, versículo 26, um capítulo antes, a oração de Salomão. E agora Deus responde para Salomão dizendo: Salomão, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar a peste entre o meu povo, se eu fizer isso, e se esse meu povo, quem é povo de Deus? Quem é de Deus? Levanta a mão assim, diga assim: eu sou de Deus. O inferno não ouviu. Aleluia. Quem é de Deus? Quem é de Deus? Aplauda o Senhor. Você é de Deus, você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é povo de Deus. E Deus está dizendo: e se o meu povo, o meu povo, aqueles que dizem eu sou de Deus, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz eu sou de Deus, a oração que Deus quer ouvir é a oração do povo dele. A oração que Deus quer ouvir é a oração de quem tem aliança. A oração que Deus quer ouvir é a oração daquele que se chama pelo seu nome. Mas não pode ser uma oração qualquer. Não pode ser uma oração de um rito religioso, não. Não pode ser aquela oração já decorada. Não pode ser uma reza, não pode ser uma prece. Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele precisa tomar algumas posturas. E pergunte assim: pastor Ronaldo, qual postura? Eu duvido. Pergunta: pastor Ronaldo, qual postura? Deus está dando aqui uma receita para você. Ele disse: o meu povo primeiro tem que se humilhar. Se humilha, se humilha. Ei, eu vim aqui nessa noite falar de graça. Eu vim nessa noite falar de favor de Deus. Eu vim nessa noite falar de perdão. Porque é muito bom falar de pecado, condenar pecado. Mas a maior mensagem de Jesus foi dada na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário a mensagem que ele deu foi: Pai, perdoa. Na cruz do Calvário ele entregou a sua vida para oferecer a cada um de nós o seu perdão. Se tem uma coisa que Deus sempre fez, é tentar reconciliar o homem consigo mesmo, desde quando ele pecou. E agora ele está dizendo para Salomão: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei. Deus está falando nessa noite que Ele está preparando um ambiente, uma atmosfera para sarar. Deus quer sarar, Deus quer perdoar. Mas como é que Deus faz isso? O que Deus precisa para sarar, para perdoar? É que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso do Seu perdão. Senhor, eu preciso. Se humilhar é reconhecer que você não é nada, mas que Ele é tudo. Se humilhar é reconhecer que você não pode, mas Ele pode. Se o meu povo, se eu exercer juízo, se eu julgar o povo, se eu cerrar o céu, se a peste vier, mas eu não estou tratando com qualquer um, eu estou tratando com o meu povo. Deus está dizendo: eu estou tratando com o meu povo. Está tratando com você. Você não levantou a mão dizendo que você é povo de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Sabe o que muitas vezes falta em nós? É entender essa receita que Deus deu.
para Salomão. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos, que nós podemos, mas nós não somos, nós não podemos. Quem é Ele. Deixa eu tentar te explicar por quê. Moisés perguntou: Senhor, o Senhor está me mandando lá libertar o povo? E se me perguntarem quem me enviou? Deus respondeu para Moisés: diga, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, o nosso Deus, qual o nome dele? Eu sou. Então o nosso Deus, o que ele é? Ele é. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sou a resposta da oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sou a graça que ele precisa, eu sou o favor que ele precisa, eu sou o perdão que ele precisa. A verdade é que muitas vezes nós saímos de casa para a casa de Deus. É claro que queremos adorar, queremos ouvir a palavra, mas muitas vezes nós trazemos conosco as nossas petições, as nossas necessidades para apresentar diante de Deus no altar. E Deus está dizendo: aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, eu tenho para te dar. E talvez você esteja passando por turbulências que você não entende. Mas a receita está aqui no texto dessa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Não tem oração que Deus não ouça. Deus ouve todas as orações. Amém, igreja? Deus ouve todas as orações. A Bíblia vai dizer que até a oração de tolo, e até a oração de tolo Deus ouve, não responde, não atende. Mas se tem uma oração que Deus quer ouvir, é a oração envolvida de arrependimento. Jesus, depois de ser batizado e tentado pelo diabo no deserto, você vai encontrar isso lá em Mateus 4:17. Ele foi morar para o lado de Cafarnaum. E Mateus vai dizer que a partir de então, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes de Jesus, João Batista já pregava dizendo: arrependei-vos. Depois de Jesus, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e a tônica da sua pregação era: arrependei-vos. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, se arrepender, então eu ouvirei do céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, ele é adorado dioturnamente por uma classe de anjos feitas para adorar. São os serafins. Tem 6 asas, com 2 cobrem o seu rosto, com 2 seus pés, com 2 voam. E adoram ao Senhor dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus está recebendo essa adoração. Deus está recebendo a adoração da igreja quando canta, quando adora, quando exalta, quando celebra. Mas se tem uma coisa que Deus para ouvir, é a oração de um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E é por isso que Ele está falando nessa noite: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu paro tudo no céu, eu ouvirei
do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem cura nessa noite. Deus tem cura nessa noite. Às vezes estamos sorrindo, brincando, mas só Deus sabe como está a nossa alma. Às vezes colocamos, me perdoem o termo, uma máscara, mas só Deus sabe como está por dentro. Mas hoje Deus está descendo nesse lugar para dizendo: eu estou curando a alma, porque o meu povo que se chama pelo meu nome, eu já ouvi do céu, está sarando essa terra. A palavra de Deus nessa noite, Deus está sarando essa terra. Você não está compreendendo o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo nessa noite que Ele está sarando essa terra. Você vai no médico quando está doente? Quem vai no médico quando está doente? O médico passa uma receita para você e ele fala assim: se eu estiver errado, você me corrige. Você toma esse remédio, se não melhorar, você volta. Eu vou passar outro remédio. É isso? E aí você vai para a farmácia, gasta um dinheiro, porque o remédio não está barato. Toma um remédio, não fica bom, tem que voltar lá. Ele passa outro. Porque muitas vezes o médico não tem poder de te curar. Ele vai te remediar. Mas a gente está falando de questões espirituais. O Senhor tem a cura. Ele não vai te dar remédio, não. Ele não vai passar para você um chazinho, não. Ele está dizendo para você assim, ó: recebe a cura. Deus está aqui nessa noite, perguntando a você: que queres que te faça? E aí você vai dizer o que para Deus? Qual é a oração que Deus quer ouvir? Você já tem aliança com Ele. Tem aliança ou não tem? Você gritou aí, você gritou bem alto: eu sou de Deus. Você gritou bem alto: eu sou de Deus. Então você tem aliança. Deus ouve a oração de quem tem aliança. Deus ouve a oração daquele que se humilha. Deus ouve a oração daquele que se quebranta. Deus ouve a oração daquele que se arrepende. Deus ouve a oração daquele que se converte. Converter é mudar de direção. Quem tirou a habilitação lá deve lembrar, né? Tinha aquela setinha para a direita. Qual o nome daquela placa? Com a setinha para a direita: conversão à direita. Para a esquerda: conversão à esquerda. Mudança de direção é a proposta de conversão. E Deus está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome mudar de direção e andar na direção que eu quero, eu ouvirei do céu. Deus está trazendo para nós nessa noite desafio. Está dizendo para você: olha, você precisa mudar de direção. Você precisa mudar o teu rumo. Porque se você mudar o teu rumo, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a tua casa, a tua família. Deus quer sarar. Mas Ele não vai fazer nada disso se você não entender que você precisa se humilhar. Se humilhar. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós, entendeu? Para nós, porque para mim também,
é se humilhar. Já reparou que é difícil você chegar para alguém e dizer: você me perdoa? Você está certo? A pessoa que vacilou com você, e você dizer assim, ó, você sabendo que está certo, está com a razão, mas você fala assim: você me perdoa em nome de Jesus. É difícil, né? Difícil, né, pastor? Estou certo, estou cheio da razão, mas eu quero obedecer ao meu Senhor. Aí eu me humilho. Se humilhar é difícil. Se humilhar é você dizer: eu não tenho razão. Aparentemente eu posso achar até que estou certo, mas eu não tenho razão. É o Senhor que está certo. Se humilha na presença de Deus. Meu povo, se humilhar. Buscar a minha face, é orar 3 horas da madrugada, não é isso a proposta? Orar, orar, orar. Você só ora porque você reconhece que tem um Deus que ouve. Você só ora porque você reconhece que tem um Deus que responde. Você só ora porque você crê que Deus vai atender a sua oração. Então ore. Ah, pastor, mas eu já oro. Ore mais. Mas eu tenho até orado mais. Então ore mais. Se humilhar e orar. Busca a face do Senhor. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí eu volto a dizer o que eu já disse aqui: às vezes a gente busca a Deus para cumprir religiosidade. Tem que ser de coração, tem que se rasgar. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se quebrantou e as lágrimas você não conseguiu conter? Isso é buscar a Deus de coração. Se me buscar de todo o coração, é rasgar a alma e dizer: Senhor. Eu me lembro da oração do publicano. Ele rasgando a sua alma, ele só conseguia dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto que o outro dizia: Senhor, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que a gente consegue fazer essa oração? De falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou será que você acha que é alguma coisa, que você pode alguma coisa? Se tem uma oração que Deus quer ouvir, é essa: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Isso é buscar a face do Senhor. Se o meu povo se humilhar e buscar a minha face. Você imagina? Você já ouviu alguém gritando por socorro? Alguém aqui já ouviu alguém gritando por socorro? Quem já ouviu, a primeira coisa que você tenta fazer é correr para ajudar, para socorrer. É ou não é? Quando você grita para o Senhor: Senhor, me ajuda, socorro, tem misericórdia de mim. Deus vai correndo na tua direção, porque você é filho, você é povo dele. Ele te pega no colo, ele te carrega, ele te ajuda. Mas você tem que buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar, eu ouvirei do céu. Deus nessa hora está assentado no alto e sublime trono. Os céus são um trono. No céu está o trono de Deus, a terra está os cabelos dos seus pés. Ele está sentado no trono. Mas hoje Ele quer se levantar do trono para te socorrer, para perdoar o teu pecado e para sarar essa terra. Ele está fazendo isso hoje. Você crê? Você recebe?
Se você recebe, fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor Eduardo, sabe que eu sou seu fã, né? Vem cá. Ah, está aqui. Recebe a cura. Recebe a cura. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração. Porque isso acontece. O inimigo se levanta para tentar matar o teu sonho. O inimigo se levanta para tentar te parar. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está aqui para sarar, Deus está aqui para sarar. Abra o seu coração agora. Abra o seu coração. Começa a gritar a Deus por socorro, por auxílio. Diga: Senhor, me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Oh, começa agora. Senhor Deus, aí está a tua igreja, o teu povo, Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome, que após ouvir essa mensagem está, Senhor, se humilhando, está buscando a tua face, está pedindo o teu socorro, o teu auxílio, se convertendo do seu mau caminho. Ouça do céu, Senhor, perdoa os pecados. Sara, 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 Sara.